Mesmo após a separação, as brigas continuaram e Marcelo sentia-se cada vez mais triste e com muita saudade do pai, que havia ido morar em outra casa. Na audiência da separação, o juiz determinou que Marcelo moraria com a mãe e passaria os finais de semana com o pai. Esses são alguns dos trechos de Alien, o quê? Uma história que deveria ser de outro mundo. Obra infanto-juvenil recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela psicóloga e escritora Dayana Cardoso, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Dayana, uma honra tê-la conosco. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu começo lendo aqui algum dos trechos. Nós temos um tema muito palpitante, que ao mesmo tempo vai nos render uma série de discussões aqui no programa, mas que também nos coloca num risco de muitas vezes ir mais para o assunto e sair da história. Então nós temos que ter um cuidado de não nos descolarmos tanto da obra em si, que é o foco do programa. A propósito, com ilustrações de André Santos, as quais mostraremos muito também. Nós temos aí um bom período. Quem acompanha o Café com Letras sabe disso, essa ideia de tentar se aprofundar um pouco mais, buscar pontos que às vezes quem leu não atentou. Para início de conversa, o que é a alienação parental? Alienação parental, então, é um processo que acontece principalmente depois do divórcio ou de uma separação conjugal e onde um dos genitores acaba programando o filho para que deixe de conviver com o outro, né? Acaba fazendo falas pejorativas que coloquem um outro genitor em alguma situação mais delicada. Na obra nós temos a constituição disso a partir de uma família em tese, aquela família ideal, né, que se chama propaganda de margarina, né? Brinca, busca no colégio, os pais se revezam, um leva, o outro busca, enfim. Daí começam as discussões, chega a separação e aí o trecho que eu li aqui que determina então quando há aquela divisão, como é que a criança vai ficar. Eu vou ter que contar pontos do enredo, né? Na história, o menino acaba sendo estimulado pela mãe a desacreditar do pai, de que o pai não teria interesse mais de buscá-lo às sextas-feiras para ficarem juntos aos finais de semana. Quando o pai procura a criança, ela também cria uma situação de dificuldade para os contatos. E aí quem lê a obra vai tomar contato com os desdobramentos que essa história toma. Eu gostaria então da materialização disso na obra, já das tuas escolhas, porque aqui quem promove a alienação parental é a mãe. Uhum. A minha escolha foi de um relacionamento que pudesse traduzir vínculos, né? Por isso a questão de como eles se dividiam entre eles, a questão dos cuidados com o filho. Claro que a gente sabe que dia a dia não é perfeito, né? Mas essa foi a intenção, assim, de poder oportunizar que o leitor tivesse muita certeza de que tinha vínculos muito bem estabelecidos, tanto com o pai quanto com a mãe, né? A gente tem um histórico de divórcios, separações que vão para a justiça, onde eram estabelecidas a grande maior parte das guardas com as mães, né? Por isso que eu acabei deixando isso muito claro no livro, mas não que o contrário não aconteça, né? Obviamente, pais alienam, avós alienam, tios alienam, né? Então, a alienação parental não é específica à materna, ela é de alguém que tenha vínculo muito bem estabelecido com a criança. A obra é organizada, e aí há também essa discriminação conceitual. É melhor usar divisão do que discriminação. Essa divisão conceitual e depois o enredo propriamente dito, é uma obra de literatura. E aí há aqui duas psicólogas, colegas tuas. É preciso considerar também que a Dayana Cardoso aqui na obra também usa experiência de campo, né? É a tua área de atuação. A obra é apresentada porque a alienação parental está prevista em lei, tá? Há uma lei federal e depois os desdobramentos nos estados e municípios no sentido de coibir a prática. E eu até conversava com a Dayana aqui antes da nossa gravação, do bate-papo aqui, antes das câmeras serem ligadas,
E tu me colocavas que não existe uma punição, assim, no sentido penal. O sujeito cometeu alienação parental, vai ser preso, vai pagar uma multa. Como que funciona isso também? Por que não existe uma punição penal? Porque se a gente prende o alienador, a gente quebra também o vínculo da criança, né, com ele. Essa é uma questão que é muito delicada, porque envolve tudo que existe de mais importante no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, que é o vínculo com pai e mãe, né? Então, essas coisas acabam dificultando, né, de se colocar uma lei específica. Normalmente, a maioria dos casos, os juízes orientam a questão do tratamento psicológico, tanto para o alienador, quanto para a criança, quanto para o alienado, né? Porque precisa essa família estar mais saudável para conseguir cuidar e criar a criança que é dela. Seria o caso de uma terapia em grupo? Seria um caso de terapia individual para todo mundo. Uhum. Todos fazem, mas cada um na sua... Isso. Num primeiro momento é impossível juntar em terapia um ex-casal que está brigando muito, né, que está completamente atrapalhado, completamente... Mas acontece casos de depois essa união ser viabilizada? Acontece, em alguns casos que é possível, isso é feito, né? Em outros casos, a gente também precisa aceitar que o que tem que ser mantido é o respeito entre os pais e simplesmente isso, o vínculo entre os dois não vai dar para se estabelecer, mas precisa se estabelecer o respeito em prol da criança. Tu te cercas aqui também de duas colegas que atuam de maneira semelhante a ti. Uma é a Débora Fava, psicóloga especialista, que faz uma impressão aqui sobre a obra, e a outra é a Mariana Bockel, também psicóloga e já mais focada em terapia de casal, famílias e por aí afora. De que modo, depois nós vamos entrar no aspecto das ilustrações, aí do ponto de vista mais literário, mas aqui ainda para... digamos assim, superarmos essa divisão mais conceitual da alienação parental, de que modo essas duas colegas te auxiliaram na compreensão melhor da alienação parental até para materializar no livro? A questão de eu ter feito contato com as meninas foi pela prática clínica de ambas, né? A Débora trabalha com pais, com orientação a pais, e a Mari mais com famílias. Então, a alienação, os problemas advindos de uma separação são comuns nos consultórios delas, né? Então, eu quis associar essa questão da prática clínica à história do livro. E a história do livro, ela é totalmente ficção, claro, tem uma base nas experiências de campo de consultório, mas é um case emblemático, tipo assim, aquele caso que tu te envolveste muito ou ouviste de uma colega ou de um colega, e aí materializaste no livro. Ou o acúmulo de experiências, não, o pai vai ter esse estereótipo aqui, a mãe vai ter esse perfil, a criança vai ser dessa forma, o menino no caso. Como que se deu daí agora já entrando na parte literária, digamos assim? O livro foi começado a pensar 10 anos atrás, quando eu fiz o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso da graduação, que eu fiz sobre os danos psicológicos da disputa de guarda em crianças. E veio muita coisa, assim, de quanto as crianças sofrem com os finais dos relacionamentos e o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento delas. Então, o caso é completamente aleatório, né? Não tem identificação com ninguém, é muito das experiências que eu ouvi. O acúmulo. Do acúmulo, exatamente. E principalmente das coisas que as crianças relatam, né? Então, as falas do personagem vêm muito em cima do que as crianças relatam. E assim, ó, a ideia não é entregar o enredo, porque esse relacionamento tem desdobramentos. Digamos assim, até agora as pessoas, quem está nos acompanhando e não leu a obra, sabe que o casal brigou e há um encaminhamento para que a criança passe umas semanas com o pai e os dias de semana com a mãe. Depois isso toma outros desdobramentos que eu não vou entregar no sentido de não... contou todo o livro já. Se tu quiseres falar, daí é contigo. Porque às vezes acontece isso, daí o autor acaba contando.
Nós temos uma elaboração no sentido também de deixar muito forte, pontuado, o sofrimento pelo qual a criança passa nesse jogo de desinformação, porque a tristeza, ela costuma caminhar com ódio, mas há um sentimento ali, então também para a criança é muito... não é um ódio tipo assim, não gosto mais daquela pessoa, então deixo de falar com ela. Odiar um pai ou uma mãe também é muito penoso, muito sacrificado, né? É ambíguo, né? Porque tanto tem um vínculo de amor e afeto, quanto tem um vínculo de rejeição, que é estabelecido pelo outro genitor. Então, é muito, para a criança é muito ambíguo, muito difícil de entender isso, por isso que é tão complexa a questão da alienação parental, né? Porque é uma violência psicológica que é sofrida por um pai ou uma mãe, que é desenvolvida por um pai e por uma mãe. Tu tens recebido já retorno de quem leu a obra, porque quem já está familiarizado com o tema, eu conhecia razoavelmente, melhorei lendo aqui o livro, te confesso. Mas ele é impactante do ponto de vista emocional. Há relatos de crianças e adolescentes que daqui a pouco tomaram contato com o livro e se emocionaram, ou se solidarizaram com um colega, porque daqui a pouco a pessoa identifica, né? O objetivo é justamente esse, é que a gente possa trabalhar numa questão preventiva também com o livro, né? Que isso possa ser usado em discussão de grupo de pais, em discussão de grupo de escola, porque como ela acontece dentro de casa, às vezes ela demora muito a sair, né? Vai sair em forma de sintoma, de tristeza, de uma criança que passa a ficar um pouco mais agressiva, um pouco mais depressiva, e até se identificar o que está acontecendo, às vezes leva muito tempo. Então, é também um intuito de prevenção, né, que a gente possa levar para a discussão, que, o meu coleguinha acontece isso na casa dele, né, para que as crianças possam ter o entendimento do que é a alienação parental. A linguagem que eu escolhi para escrever o livro foi justamente por isso, que fosse acessível a todo mundo, né? Não tive nenhum relato específico assim de que as crianças se emocionaram, né? Mas, obviamente, quando a gente trabalha no consultório com um assunto que elas vivenciam, isso é inevitável. Então, acredito que possa sim ter acontecido. O que eu tenho recebido muito de retorno é como ficou fácil explicar para as crianças e para os adolescentes um fenômeno que é muito complexo. É aí que é o desafio da obra infanto-juvenil, e nós temos ainda que entrarmos no ponto das ilustrações, né? Porque assim, pegar um assunto complexo desse, desenvolver um enredo e colocar basicamente, porque o enredo todo é contado em diálogos, né? É isso que as pessoas têm que ter noção, não é uma obra em terceira pessoa com narrador, enfim. Mas antes de entrarmos então já no aspecto mais didático, e aí eu acredito que case muito bem com as ilustrações do André Santos, nós vamos de imediato chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a psicóloga e escritora Dayana Cardoso, nós vamos dar um tempo na abordagem da obra Alien, o quê? E eu vou pedir, Dayana, que de imediato compartilhes com quem está nos acompanhando agora. Dicas de leitura podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está em casa tem que correr atrás e ler também. As dicas são contigo. Eu acredito que tudo que a gente busca para facilitar o entendimento das crianças ajuda, né? A Débora Fava tem um livro chamado Orientação à Paz, que é super prático e que é muito bom para que os pais possam acompanhar como acontece o desenvolvimento dos filhos, né? Então, acho que para pais é importante a gente ter
esse suporte separado de entender como as coisas acontecem no cérebro, como isso funciona no comportamento. Tem um outro livro, Por que o Amor é Importante, que aborda justamente essa questão do quanto os vínculos saudáveis e o quanto o afeto é muito importante no desenvolvimento do cérebro infantil, né? Então, diminui o nível de cortisol, diminui estresse, proporciona uma vida mais saudável, né? Essas são leituras que são importantes para pais buscarem e que têm um suporte técnico, mas prático também. E esses laços afetivos, eles também deveriam ser estimulados aí, colegas, amigos, professores, vizinhos, como é que funciona isso também? Ou nós estamos ficando só no campo do pai e filho? Não, sempre, né? Sempre. Qualquer adulto que se preocupe, que trabalhe com infância, que queira conhecer mais sobre a infância é importante. Porque crianças a gente sempre encontra ao longo da vida, se não os nossos, os que a gente trabalha, os dos nossos familiares, né? E vínculos afetivos são importantes para todos, para adultos também. Embora a gente perca um pouco disso durante a adultez, mas são importantes e é isso que move as pessoas, né? E quem se submete a uma psicoterapia vai perceber que nunca se foge daquilo que ficou mal resolvido na infância. Então, em algum momento terá que ser enfrentado ou o sujeito continuará incorrendo em erros e sofrendo. Todos nós somos frutos das histórias que temos, né? Então é inevitável. Não adianta querer fugir muito. E o livro é muito feliz nesse aspecto. E também no que eu tratava antes do ponto das ilustrações, porque aí nós entramos no casamento literário da obra e que é muito interessante. Eu não larguei aqui o exemplar, porque primeiro o papel é muito gostoso, a nossa equipe aqui já está mostrando, na medida em que eu vou folheando, a disposição das ilustrações é fantástica. E nós temos também um ponto de vista que promove a interatividade do leitor para com a obra. Claro que, num primeiro momento, as pessoas vão associar a criança ou adolescente que for ler, mas eu acho que o adulto poderia se aventurar também. Em dado momento, a história tem interrupções e convida o leitor a ele mesmo criar complementos ou enxertos para a obra, até num jogo de perspectivas. Pense como o Marcelo, no caso, a criança, estava se sentindo, registre a seguir com palavras ou desenhos. E aqui, claro, aí tem um complemento já da criança chorando na cama. Tem uma ilustração aqui, essa aqui, bem simbólica, o rosto em branco. Desenha a emoção que você acredita que Marcelo sentiu naquele momento. Depois tem, se não me engano, aqui mais um registro de atividade. Aqui aquela cruzada que você vai fazendo o traçado do caminho dos pais juntos, ou só com um, ou só com outro. Então também tu e o ilustrador aqui, o André Santos, vocês convidam o leitor a dar um sentido à obra também. Sim, porque é importante trabalhar com crianças, a gente precisa o tempo inteiro estar mapeando o que elas sentem, porque por vezes elas não sabem falar, né? A expressão delas é por desenho, é por brincadeiras. O que é um assunto que é pesado se a gente for pensar na criança. Então, traduzir o que ela sente também é uma forma de acolher aquilo que ela está sentindo naquele momento. Por isso foi pensado nas paradas, né, para que a gente possa fazer atividades com as crianças para entender. Porque, por vezes, o que a gente fala e o que a gente quer alcançar, a gente não alcança com determinada historinha ou com determinado jogo. Então, para mapear, sim, se a gente está atingindo o nosso objetivo. Eu não conheço o André pessoalmente. A gente só se falou para construir o livro. Mas o André é de uma sensibilidade gigante, assim. Ele é psicólogo também, acho que isso facilitou algum processo, né? Então, eu ia passando para ele algumas coisas que eu pensei e ele ia construindo exatamente como eu pensei. Vocês são de lugares distantes? Sim, ele é de São Paulo, a editora é de Minas e eu sou daqui. Dessas novidades aí do mundo virtual, mas que funciona. Temos uma bela obra aqui. Por um acaso, já que tu citas aí
A Conjugação de Lugares Distintos é a editora de Belo Horizonte. Isso. Editora Artesã. Então funcionou aí. Funcionou bem. E tudo foi online. Por WhatsApp, online. Sim, tudo foi por WhatsApp, assim. Tanto com a editora, né, quanto com o André, assim, os ajustes foram todos virtuais. Vem junto também aqui um simpático marca-página, que também traz uma sinopse do livro, da história propriamente dita. Então, assim, estamos diante de uma obra bem interessante também do ponto de vista das ilustrações. Dando sequência ao teu estudo, imagino que tu tenhas outras coisas em mente, outras possibilidades acerca dessa história. Talvez por meio desse feedback na interatividade das crianças e adolescentes possa sair algum sentido que tu não esperavas ou que te ajude no sentido de compreender melhor o tema e daí sim também, na medida que tu compreendes melhor, consequentemente a tua capacidade de contribuição para a área também aumenta, né? Com certeza, eu acho que sempre que a gente lança qualquer coisa, seja material, seja livro, seja jogo, pode ter um desfecho que a gente não pensou, né? E eu acho que isso só faz a gente crescer e só faz a gente pensar em continuar, tanto que existe um baralho, né, que é um jogo a partir do livro, que está dentro do forno, só aguardando a edição também, porque a gente viu essa necessidade de transformar também o livro em jogo, né, para que daqui um pouco, pela história, não acessa, mas acessa com uma cartinha do baralho. Então, isso foi pensado também. E do ponto de vista dos adultos, eu citei aqui, antes de entrar nas ilustrações, que até os adultos que fossem folhear a obra pudessem também dedicar um tempo para fazer rabiscos, anotações, um desenho, alguma coisa ou outra. Há uma provocação aqui para a leitura, aquela chamada leitura entre pai e filho, ou os pais contando para a criança, ou a criança já apontando algum fator para os pais, aquela criança que já está alfabetizada, evidentemente, ou pelo que ouviu, enfim. O que tu pretendes aí em relação aos adultos e depois entre pais e filhos? Acho que um momento de reflexão, né, sobre a sua parentalidade, sobre os vínculos que está tendo com seus filhos, sobre os vínculos que teve na sua infância, que por vezes a gente esquece de pensar neles, esquece de avaliar eles e acaba reproduzindo. Acho que essa reflexão é importante para a gente se tornar melhores pais. A gente precisa olhar para os filhos que a gente para os pais que a gente tem ou teve, para a infância que a gente teve, né, para que a gente possa fazendo ajustes. Sempre vão ser feitos ajustes. Os nossos filhos vão fazer ajustes sobre a nossa parentalidade para serem pais melhores que a gente. E que bom que isso é feito, né? Quanto mais melhores pais a gente tiver, melhores filhos e filhos mais felizes e mais saudáveis a gente terá também. Tu tens alguma pretensão, agora me surge em mente aqui, uma alienação parental que aconteça de forma um pouco mais sutil entre casais que não se separaram, propriamente dito? Vamos supor, faz um comentário maldoso sobre o pai, a mãe também faz, aquela coisa de rotina, mas que não chega a ser um pivô de uma separação. Vocês têm a pretensão tu tens a pretensão de daqui a pouco despertar isso, para aquela ideia assim, olha, não nos separamos, mas por que não tornar a convivência melhor, né? Com certeza, somos pessoas que temos comportamentos e condutas alienadoras, né? Já começamos na infância dizendo para o meu coleguinha que ele só pode ser meu amigo, ele não pode ser amigo do outro colega também. Ah, claro. Esse também é uma possibilidade que o livro traz para que a gente discuta esse tipo de coisa. Depois começam os estereótipos físicos, cor do cabelo, opção... Tipo de brinquedo, tipo né? de brinquedo, tem que torcer para tal time. Tá? Exatamente. Se bem que nesse ponto eu sou autoritário também. Tem que ser do meu time. E, obviamente, nos casais, a alienação, ela se intensifica e ela toma uma proporção Sim. após a separação. Mas ela já vem acontecendo justamente com isso, com comentários, né? Ah, tu é distraído que nem o teu pai, tu não faz nada certo que nem a tua mãe.
né? Então, isso já vem acontecendo, ela só é intensificada depois da separação. E se não acontece a separação propriamente dita, de certo modo também está formando um jovem ali que vai carregar já alguns preconceitos no ponto de vista de relacionamento, enfim. Exatamente, né? A gente acaba passando para a criança que aquele é um modelo de relacionamento, que é assim que se relaciona, né? Que possivelmente ela vai, por esses modelos, né, repetir os relacionamentos que ela tem fora de casa, com amigos, com namorados, com namoradas, enfim, ao longo da vida também, né? Claro, aquelas histórias, por exemplo, é o jeito deles, aquele casal que discute sem parar, mas que não se separa porque é o jeito deles. Bom, temos que pensar, de que jeito temos que pensar qual é o jeito que podemos criar melhor os nossos filhos e que podemos ter relações mais saudáveis para nós mesmos, né? Tu deixaste pistas aí com relação à evolução da própria obra, eu até já vou deixar o convite para que tu retornes nos próximos meses, aí, na medida em que for editado o livro, né? As pessoas acham que é simples, né? Não é tão simples assim. Às vezes até nós comentamos aqui, quando os escritores vêm para cá, às vezes o mais fácil é escrever, porque as etapas posteriores são complicadas, né? Uhum. A edição, a escolha da capa, a distribuição, enfim, é complicado. Mas o que vem por aí é a partir da própria obra, porque nós teremos aí em meados de novembro já a Feira do Livro. Então, o que nós podemos esperar aí a partir dessa obra e do que tu estás planejando aí de novas edições? Eu já tive contato sobre a Feira do Livro para poder trazer ele na Feira do Livro, né? Então, estou aguardando o retorno do pessoal da organização. A questão do baralho, que vai andar, né? Vai acontecer, para que a gente possa transformar ele em mais preventivo. Para que a gente possa levar para os grupos de escola, levar para as salas de aula, para discussão, porque aí tem condutas, tem comportamentos, tem cartinhas, poções mágicas, assim, que são as alternativas que a gente pode ter para aqueles pensamentos que a gente tem. Então, a sequência vai acontecer, talvez demore um pouco, mas vai acontecer. A dinâmica de grupo, ela acaba sendo ainda mais pedagógica, né? E aí pega o conceito, né? Agora, a provocação sempre da obra infanto-juvenil, muitas vezes, é atingir os adultos, né? Quando os adultos se apropriam, aí realmente, digamos, o ciclo fica completo, né? Exatamente. Nós estamos chegando na reta final do programa, Daiana. Quero te agradecer, o assunto muito palpitante, e para além da conscientização em torno da alienação parental, que é o foco da obra, nós temos também um aspecto literário muito interessante, como eu enfatizei, um enredo gostoso de ler, as ilustrações aqui do André Santos. Então, nós temos muitos pontos a serem explorados. Se ficou alguma coisa ainda por comentar ou que tu queiras trazer ainda, que não tenha sido colocado ou devidamente explicado, tu ainda tens, assim, digamos, 1 minuto para as considerações finais. Acho que é isso, assim, de poder oportunizar para as pessoas a refletirem sobre os seus comportamentos. Pais precisam muito refletir sobre os comportamentos que estão tendo com seus filhos e que estão tendo com as outras pessoas, né? Porque não existe outra forma de educar se não for pelo exemplo. Nós, seres humanos, aprendemos pela cópia de comportamento, muito mais do que pelo que nos falam, né? Então, é óbvio que vai repetir, refletir em todo o desenvolvimento da criança. Eu acho que essa é a grande questão, a reflexão sobre o que estamos fazendo com os nossos filhos para nos tornarmos melhores pais. Então, o recado está dado, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a psicóloga e escritora Daiana Cardoso, ela que nos brindou aqui com Alien o Quê? Uma história que deveria ser de outro mundo. Obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, infanto-juvenil, e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.